tenho na nossa companhia o coordenador do Plano Institucional de Resposta Nacional a Emergências e Catástrofes da Cáritas Portuguesa, Duarte Caldeira. Bom dia, obrigada por estar aqui neste programa Eclésia conosco. Bom dia. O Duarte, e permita que o trate assim, vamos falar do próximo dia 17 de junho. É um dia de memória, um dia para evocar aqueles que partiram. Dia Nacional em memória das vítimas dos incêndios florestais. Duarte, que dia de memória e de evocação, que significado tem este Dia Nacional? Bom, este Dia Nacional de Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais constituiu ao tempo uma iniciativa da Assembleia da República, mais propriamente do Presidente da Assembleia da República, ao qual se associaram todas as entidades, de uma forma geral, que tiveram intervenção nessa trágica ocorrência que acabou por vitimar 64 dos nossos concidadãos, para além de mais de 200 de feridos e também elevados prejuízos no tecido económico dos 4 concelhos que foram afetados por estes incêndios. Estamos a falar dos incêndios de 2017. 2017, 17 de junho de 2017, embora depois, em outubro do mesmo ano, tenham ocorrido também mais uma nova vaga de incêndio que resultaram também na morte de mais de 6 dezenas de pessoas. Portanto, um ano trágico com mais de uma centena de portugueses mortos em incêndios florestais. Mas os incêndios de 17 de junho são também um momento de uma espécie de sobressalto da sociedade. Incêndios florestais ocorrem em Portugal há mais de 30 anos, mas nunca tinha acontecido na sociedade portuguesa uma ocorrência que tenha provocado, por um lado, tão elevado número de mortos, embora em anos anteriores, nomeadamente bombeiros, verificaram-se ao longo de muitos anos, sempre com uma regularidade, uma triste regularidade, a perda de vidas humanas, quer no nível dos bombeiros envolvidos no combate, quer também de civis, de populações, mas dizia eu que este momento foi um momento de sobressalto. E este momento de sobressalto pôs-nos a pensar coletivamente, relativamente a esta circunstância dos incêndios florestais, entendendo-os não como uma fatalidade, mas como a consequência natural de um conjunto de problemas que o país possui e que, neste momento, ganhamos todos coletivamente consciência. E quais são esses problemas? Em primeiro lugar, nós temos um país muito desequilibrado. As regiões do interior do país, de Portugal, estão marcadas por elevado despovoamento, com a saída de muita população para fora do país ou para as zonas litoral. Por outro lado, a população que reside nestas zonas é marcadamente idosa, portanto, com grandes dificuldades de mobilidade, o que resultou numa alteração profunda no tratamento do campo e dos trabalhos rurais, o que leva depois, por consequência, à acumulação de muita massa combustível, que em circunstância de incêndio acelera a propagação do fogo e torna-o mais gravoso. E, portanto, este despovoamento, que resulta na desertificação dos territórios, é um fator determinante para a gravidade com que os incêndios têm vindo a ocorrer. Acresce a isto a alteração do perfil meteorológico, que é consequência, como todos sabemos, e que a comunidade científica tem vindo aceleradamente a chamar a atenção para as alterações climáticas portanto, o que é que elas resultam na potenciação de situações que são agravadas por causas que já referi e que depois, acrescentadas ao comportamento meteorológico, ainda as tornam mais gravosas. Bom, e finalmente, digamos que uma dificuldade que o poder político tem tido ao longo dos anos de definir uma estratégia para ordenamento da nossa floresta, para ordenamento do nosso território e também para um desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que sirva às pessoas como fator determinante de uma sociedade. As pessoas são o capital mais importante de qualquer país e, portanto, este conjunto de fatores resulta num cocktail que acaba por encontrar nos incêndios florestais terreno fértil para se desenvolver. Os incêndios de 2017, portanto, dizia eu, provocaram um grande sobressalto,
deram-me grande oportunidade de consciência, quer para os autarcas, os governantes, enfim, nós todos em particular, enquanto cidadãos, de que havia necessidade de, efetivamente, passarmos a olhar para esta circunstância com o grau de gravidade que, efetivamente, ela foi acumulando ao longo dos anos e que só ganhamos a consciência plena da sua dimensão precisamente com essa trágica ocorrência de 17 de junho de 2017. Portanto, é um momento de reflexão, um momento de tentativa de mudança e, simultaneamente, também de consciencialização de que era preciso mudar o caminho e o rumo seguido até então. Falava-me aí de várias consequências de vários anos para sempre esta realidade dos incêndios florestais, mas que se agravou e que teve este sobressalto, como diz, em 2017. Este dia serve para a consciencialização a cada ano, para não esquecer o que aconteceu, mas também servirá de alguma forma para se olhar esta reconstrução que pode acontecer, nomeadamente nas zonas do interior, como me diz. Eu creio que estas datas que se assinalam periodicamente, a pretexto de acontecimentos que marcam a sociedade no seu todo, são também momentos de reflexão e, simultaneamente, de avaliação. Tão importante como evocar enfim, a morte trágica das 64 pessoas vítimas desta circunstância, será também refletirmos sobre o que é que eventualmente terá mudado no sentido de tornar impossível a repetição, não de incêndios florestais, porque isso é absolutamente inviável. O fogo faz parte da natureza, o fogo é um elemento regenerador da biodiversidade, desde que controlado, desde que, digamos que dominado e colocado na sua função que a natureza lhe atribui, mas não da forma descontrolada que gera os danos que estamos agora neste momento aqui a evocar. E, portanto, dizia eu que, tão importante como a evocação da circunstância por trágica e por honrar e por celebrar, digamos, a dimensão e a importância da vida quando ela é ameaçada por ocorrências deste tipo, é fazer avaliação. E a reflexão sobre o que é que mudou é muito importante aproveitar estes dias. Eu não sei se efetivamente ele será ou não aproveitado para esta dimensão. Ela normalmente é a evocação, sobretudo, da memória das pessoas que faleceram nesta ocasião, mas para a sociedade, para enfim, a comunidade no seu todo, é muito importante fazer balanço, fazer avaliação, porque só deste modo, com a nossa participação ativa, com a nossa vigilância, com a nossa capacidade de monitorizar o que nos é anunciado como soluções, é que nós teremos condições de impedir que o território, a comunidade, a sociedade, o país, possa, digamos que, desenvolver fatores negativos que possam potenciar a repetição de ocorrências deste tipo. E, portanto, o próximo 17 de junho, para além de celebrar, ou melhor, de evocar os 3 anos após essa tragédia, deve ser também um momento de reflexão e de introspeção. Ou seja, o que é que efetivamente mudou nestes 3 anos, de modo a que as circunstâncias que potenciaram este incêndio de 17 de junho, e também depois de outubro, possam ter sido minimizadas, no mínimo, a evitar a perda de vidas humanas, que é sempre um dano irreparável para qualquer ocorrência de catástrofe como esta. Deixe-me puxar aqui pela sua vasta experiência na área da proteção civil e também como coordenador deste plano da Cáritas Portuguesa, direcionado às emergências e às catástrofes. 2017 foi também, além de ser aquele momento do sobressalto, foi depois da resposta rápida, da resposta à emergência que estava a acontecer. De que forma é que a Cáritas também continua a acompanhar nestes planos, nesta proximidade que é necessária a estas populações, nomeadamente, e imagino nesta altura, mais de prevenção e de consciencialização? Ao tempo, a resposta da Cáritas foi a resposta, por um lado, possível e também muito empenhada. Foi das instituições que, no contexto da sociedade, das organizações da sociedade civil, das organizações da sociedade não governamental, digamos assim, responderam no apoio às comunidades com os meios e as possibilidades todas postas à disposição da resposta local.
Esta circunstância foi também, de alguma maneira, uma fonte inspiradora para a equipa que construiu o PIDEC. Nós começámos por refletir sobre a preparação que, de uma forma geral, este tipo de organizações, e a Caritas também, possui para responder a situações com estas características que, muito provavelmente, e vimos agora com a pandemia do Covid-19, a facilidade ou a frequência com que este tipo de situações tenderão a ocorrer de uma forma mais frequente e cada vez com maior gravidade, e, portanto, há necessidade das organizações com intervenção ativa no meio das comunidades estarem preparadas. E estar preparado é ter princípios interiorizados, é ter estratégias definidas, é ter recursos afetados e, ao mesmo tempo, ter modelos de organização estabilizados. Nós, o PIDEC, pretendemos exatamente isto. O PIDEC pretende desenvolver um conjunto de capacidades institucionais que a Caritas pode possuir para sustentar a resposta da instituição de uma forma efetiva, eficiente, pronta e de acordo com a sua missão. Portanto, a adequação da resposta da Caritas à natureza da sua missão exige, perante a realidade que se nos apresenta, que se nos apresentou pelas ocorrências de 2017 e que a pandemia do Covid-19 nos põe outra vez, digamos que à prova, isto dá sustentabilidade à ideia com que o PIDEC foi construído. O PIDEC é um modelo de resposta organizada, é um modelo de resposta institucional, é um modelo de resposta com princípios que pretende afetar recursos e avaliar resultados. Hoje as organizações têm que ter presente, em primeiro lugar, centrar-se na sua missão. A definição exata de qual é que é a missão da Caritas nestes contextos. O PIDEC propõe qual é essa missão. Por um lado, é a missão institucional que dá razão de ser à dimensão caritativa e digamos, religiosa que a Caritas possui, mas também como agente inserido num sistema de proteção civil que chama todas as organizações e todos os cidadãos a participar nesse mesmo sistema, atribuindo o papel que cada um deve desenvolver, preferencialmente bem. E, portanto, o PIDEC pretende ser também um instrumento de eficácia e eficiência na intervenção e de acordo com a missão da Caritas. Por outro lado, nós queremos também, com o PIDEC, desenvolver a estrutura da Caritas, digamos assim, da base para o topo. Ou seja, é nas Caritas diocesanas que está o potencial de intervenção da Caritas enquanto instituição. Ora, é fundamental solidificar, dar robustez à intervenção das Caritas diocesanas, porque só deste modo é que nas circunstâncias de emergência, de acordo com o modelo organizado, de acordo com uma estrutura em que fica definido claramente aos vários níveis o que é que se deve fazer, como se deve fazer e quando se deve fazer. E isto deve começar da base para o topo. Portanto, a filosofia, digamos que assim, de implementação e de ativação do PIDEC é esta, é que tudo começa na comunidade e no princípio da subsidiariedade. Nós na Proteção Civil utilizamos um termo que é faz melhor quem está mais próximo. Isto é mais do que evidente em todas as circunstâncias. Quem está mais próximo das situações, quem está mais próximo das populações, quem está mais próximo das pessoas que são vítimas de qualquer ocorrência, tem condições para responder melhor, desde que esteja devidamente organizado, devidamente preparado e que tenha capacidade de alocar recursos para essa resposta. E é este o princípio geral que nos influenciou e que nos orientou para a construção deste modelo de organização, de intervenção, que pretende tão somente estar ao serviço da Caritas e da sua missão da forma mais eficaz e da forma mais eficiente para o cumprimento da mesma. 3 anos depois desses incêndios de 2017, na sua opinião, a população portuguesa está mais desperta, está mais consciencializada destes perigos, do que pode acontecer? Como reagir numa situação dessas? Eu julgo que evoluímos de uma forma significativa na percepção dos cidadãos relativamente
à importância e à gravidade, severidade do risco de incêndio florestal. Durante muitos anos eu recordo-me que os incêndios florestais entrava, digamos que na agenda das férias dos portugueses, estar na praia e depois uma praia que esteja próxima da zona florestal e as pessoas depois de tomarem um banho, porem-se, às vezes até com binóculos, como eu vi muitas vezes, a observar o incêndio florestal que estava a ocorrer na zona de proximidade da praia. Isto significava uma espécie de resignação, uma espécie de aceitação de uma fatalidade que é todo o verão termos que necessariamente ter incêndios florestais de consequências gravosas. Ora, os incêndios de 2017, quer de junho, quer de outubro, trouxeram à percepção da sociedade portuguesa e dos cidadãos e dos portugueses que estamos a falar de uma coisa muito séria. Uma coisa muito séria do ponto de vista do risco, visto que os incêndios florestais matam, podem matar. Os incêndios florestais destroem vidas, destroem economia, destrói ambiente e, portanto, o seu potencial de destruição e de afetação da nossa vida coletiva e individual é de tal maneira que não podemos ignorar. Para que os cidadãos materializem esta percepção em formas práticas, eles necessitam efetivamente de adquirir mais formação. Houve um projeto muito interessante chamado Aldeias Seguras, que foram desenvolvidas em um conjunto de aldeias do país, mas no meu ponto de vista estamos ainda muito aquém da necessidade de dotar as comunidades locais de maior formação para saber lidar com situações deste tipo ou de outro tipo que ponham em causa e em risco a sua segurança e a segurança da comunidade. Sendo certo, no entanto, que é justo sublinhar que no ponto de vista da percepção, da consciência dos cidadãos, evoluímos. Do ponto de vista da organização das comunidades em muitas freguesias do país, evoluímos, mas também é preciso continuar a ter um grau de exigência que nos permite dizer que há ainda um longo caminho a percorrer. Esse longo caminho a percorrer também nos faz responsáveis, e olhando aqui o futuro, de não deixarmos ficar as gerações futuras comprometidas com os nossos erros, com a nossa falta de consciência. Exatamente. Falámos há pouco das alterações climáticas e da importância que as alterações climáticas têm na ocorrência destes fenómenos. Eu ocorre-me citar aqui uma das citações que nós colocamos logo na entrada do PIREC e que tem a ver com uma expressão do Papa Francisco, onde diz: o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. Ou seja, nós, na medida em que ganhamos consciência de, efetivamente, esta nossa casa comum e do papel que cada um de nós pode desenvolver, por um lado, na preservação da casa comum, em segundo lugar, na proteção de todos os demais, de todos os nossos amigos, os nossos familiares, enfim, das comunidades onde estamos inseridos, se esta mobilização coletiva se verificar com a consciência de que a cada um de nós cabe o seu papel e que nenhum de nós pode ser dispensado de dar o seu contributo à preservação desta nossa casa comum, nós reunimos condições para que aquilo que a comunidade científica aponta como objetivos para reduzir as emissões, para tornar o ambiente mais sustentável, para proceder a desenvolvimentos económicos onde as pessoas sejam colocadas em primeiro lugar, nós seguramente conseguimos criar condições para que estas ocorrências trágicas representem momentos de lições aprendidas que possam servir também para mudar o que está errado e o que está identificado como antinatural, como anti-pessoa, como, digamos que, anticriador. Portanto, nós devemos efetivamente ter uma atitude mobilizada e mobilizadora. Aliás, esta é uma também das ideias base em que sustenta o nosso trabalho do PIREC. Cada um de nós deve ter uma atitude mobilizada, na medida em que nos empenhamos, mas mobilizadora, porque também nos devemos empenhar e empenhar os outros. Duarte, e olhando este Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais, pedia-lhe uma última palavra para que este dia faça sentido na vida dos portugueses.
para ser um dia de reflexão, como começou por nos dizer? Sim, um dia de reflexão a três níveis. Em primeiro lugar, reflexão à volta do país que queremos, do país que temos e do país que desejamos ajudar a construir. Em particular, um país que não pode continuar a ser tão desigual. Nós temos uma sociedade, no ponto de vista territorial, assimétrica, temos locais de forte níveis de desenvolvimento, de atividade económica, outros abandonados à sua sorte, anos atrás de anos, com populações fortemente envelhecidas, sem atratividade económica, o que faz com que não seja possível fixar os mais jovens, e só na medida em que se conseguir fixar mais jovens é que haverá condições, por mais orientações políticas que se tratem, por mais planos que se definam, se não houver pessoas para materializar os objetivos desses planos, esses planos são inúteis. E, portanto, é fundamental apostar no território numa perspectiva de coesão. Em segundo lugar, importante também valorizar a floresta enquanto recurso natural, enquanto recurso económico, enquanto recurso para usufruirmos enquanto lazer. Portanto, dar-nos mais dimensão, mais importância, mais valor à floresta enquanto recurso ambiental, enquanto forma de usufruirmos de bom ambiente, de boa paisagem e, portanto, termos também esta consciência do que é que nos cabe neste domínio. E, finalmente, uma terceira questão que tem a ver com o papel de cada um de nós na sua autoformação. Nós não podemos hoje dizer que ignoramos a informação meteorológica porque ela está disponível, ela é-nos facultada. E a partir do momento, e vem aí de 3 meses de risco florestal, temos a obrigação de saber quando há dias em que é apontado como elevado risco de incêndio florestal, ajustar os nossos comportamentos, de facto, a esse risco, contribuindo deste modo para que, efetivamente, o risco florestal possa ter consequências que são minimizáveis e controláveis e que não se possam transformar, de facto, em grandes tragédias. O nosso papel também é importante. O papel dos governantes é importante, dos autarcas é governante, mas das comunidades locais e de cada um de nós em particular também é importante. Nós somos parte desta enorme casa comum e o nosso papel é ajudar a preservá-la. E, portanto, neste dia, nesta comemoração, a melhor forma que nós temos de honrar aqueles portugueses que naquele momento trágico perderam a sua vida, até de uma forma tão brutal, é efetivamente alterar os nossos comportamentos para evitar que circunstâncias como aquelas que ocorreram em 17 de junho e em outubro de 2017 nunca mais se voltem a repetir em Portugal, bom, e desejavelmente em parte alguma do mundo. Falámos deste dia 17 de junho, Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais, e obrigada, Duarte Caldeira, pela sua larga experiência na proteção civil e por nos partilhar aqui também as suas opiniões, as suas perspectivas e os seus ensinamentos tão preciosos também neste tempo diferente em que todos vivemos. Muito obrigada. Muito obrigado.